Olá, Bia Batista por aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre confiança dentro da equipe. Isso é um tema que é meio complicado, porque alguns líderes acham que isso não é tão necessário e alguns líderes acreditam que isso é muito importante e alguns não estão nem aí. Mas enfim. A confiança, você confiar em uma outra pessoa, acho que todo relacionamento ele tem que ser baseado na confiança. Todo relacionamento, tudo na nossa vida tem que ser baseado na confiança. Se você não confia no seu banco, como é que você vai deixar o dinheiro lá? Partindo desse princípio. Então, há muito tempo atrás, na época de não sei nem qual presidente, as pessoas que deixaram dinheiro na poupança, teve o dinheiro perdido. Então as pessoas confiaram que aquele dinheiro, deixando o dinheiro no banco, o dinheiro ficaria lá. Mas naquele caso específico o problema não foi nem do banco, né? Foi o presidente. Mas enfim. A confiança é o que vai fazer a sua equipe te trazer o resultado de uma forma mais rápida. A confiança é o que faz a equipe remar junto com você sem saber para onde eles estão indo. Mesmo que a equipe não saiba para onde ela vai, se ele confiar em você, ele vai fazer tudo que você disser, tudo que você orientar, ou ele vai até imitar os seus próprios hábitos por confiar em você. Então, é a base de todo relacionamento. Não tem como você ter, por exemplo, um casamento sem confiança, né, galera? Você está desconfiando que o seu marido está te traindo, ou que a sua esposa está te traindo, você não vai continuar com ele. Ou se vai continuar, o seu relacionamento vai ficar muito ruim e a tendência é que cada vez fique pior. Mas enfim, a falta de confiança, começando falando disso, já que eu toquei nesse assunto, ela traz alguns malefícios. Vou começar falando quando você não tem confiança no seu time. Tem aquele gestor que fica assim, às vezes você pegou uma equipe que já era antiga e você assumiu a função no lugar de outro gestor para cobrir férias ou porque aquela equipe a partir daquele momento vai ser sua. E você não sabe como lidar com aquele time. E aí você precisa adquirir uma confiança para lidar com aquela galera. E é muito difícil se você não confia neles. Você vai precisar confiar em alguém, porque não dá para ficar duvidando de todo mundo toda hora. É muito, muito ruim esse tipo de situação, porque quando você entra numa equipe, aí a pessoa fala assim, olha, essa caneta é rosa. Aí você vira pra ela e fala assim, você tem certeza que essa caneta é rosa? Porque eu acho que ela é azul. Daí a pessoa tem que te provar que a caneta realmente é rosa e isso gera um certo desconforto. Dentro da equipe existem algumas atividades e existem alguns processos que são um pouco mais complexos, em que você precisa realmente confiar no time. Se você não confiar, não tiver confiança, não tiver aquela linearidade, gente, não sei, vocês entenderam. Se você não tiver confiança no seu time, vai ficar muito mais difícil de você trabalhar isso com eles. Um outro exemplo é saber se eles fizeram o que você pediu. E isso também é muito parecido com a verdade. Você vai lá e fala assim, ô Joãozinho, vai lá, entrega tal documento pra Mariazinha. E esse documento é uma suspensão que você deu no fulano do dia anterior. Você fala pro Joãozinho assim, Joãozinho, você não pode abrir esse documento, que é muito importante. Você confia na pessoa. E aí você fica pensando assim, caramba, será que eu podia ter entregado? Será que o Joãozinho vai fazer e não vai olhar? Será que ele vai contar pra mais alguém? Será que ele vai fazer isso? Esse tipo de pensamento é quando você não confia no seu time. Então, você fica... O seu cérebro, inconscientemente, ele fica voltando aquele pensamento o tempo todo na sua cabeça. Ele faz você ficar revisitando aquele momento todas as horas para pensar se realmente você deveria ter feito aquilo. Isso vem do nosso subconsciente. Então, se você não tem confiança na pessoa, o seu subconsciente vai fazer o tempo inteiro, ele vai te lembrar daquilo que você fez e não deveria ter feito, ou aquela demanda que você fez, que você passou e não deveria ter passado, exatamente porque você não confia na outra pessoa que você colocou para executar aquela demanda. Uma outra situação em que é muito desconfortável é quando o time não confia no líder. Aí o problema é um pouco maior.
Porque se o time não confia no líder, eles não vão seguir as ordens, eles não vão seguir as demandas, eles não vão seguir as atividades e eles vão ficar te questionando o tempo inteiro. Então, quando você começar a falar pro seu time, você perceber que eles estão questionando demais, é porque é um indicativo de que seu time não confia em você. Aí você vai lá e fala assim: ô João, vai lá e leva esse negócio aqui pra mim e executa tal atividade. Aí o João vira pra você e fala assim: mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Aonde que tá escrito que eu devo fazer isso nas minhas funções? Por que eu tenho que executar isso na minha matriz de responsabilidade? Por que que... E aí começa. E vai gerando uma série de desconfortos. E em geral, isso acontece quando o Joãozinho tá no meio de muita gente. Ele não vai fazer isso pra te deixar desconfortável longe das pessoas. Ele faz isso no meio de muita gente pra você ficar sem graça, sua cara cair lá no chão. Então, você começa a perceber que a sua equipe não confia em você a partir dos questionamentos que ela te faz. E aí, outro exemplo que a pessoa não confia né, se você passa uma atividade e aí a pessoa fica na dúvida. Você pede pra ela fazer uma atividade e ela fala assim: mas isso pode me prejudicar. Isso que você me pediu pode me prejudicar em algum momento. Isso tá indo contra regras e princípios de tal valor. Então, eu sei que tem líderes que pedem, eu vou dar um exemplo bem básico de coisas que alguns líderes pedem e eu sei que é fora do que é permitido. Fulano, você pode fazer um pouquinho a mais de hora extra hoje? E pela CLT você não pode fazer mais que 2 horas de hora extra e não pode ser todos os dias da mesma semana. Então tem que ser dias intercalados por um monte de questões judiciais. E aí você tá lá fazendo hora extra a semana inteira e teve um dia que você fez 2 horas e 30 minutos. E o seu chefe sabe que isso é errado. O seu chefe, no caso você líder, o seu chefe superior sabe que isso é errado. Você vai lá e fala assim: ô Joãozinho, vai lá e bate seu ponto, fica mais 30 minutos pra mim. Aí o Joãozinho, se ele não confiar em você, ele vai falar assim: eu não, vou embora. Isso é super comum. E existem momentos em que você vai pedir coisas pra sua equipe que quebram as regras, porque o seu chefe também te pede coisas que quebram as regras. Tem várias coisas que são desvio de função. Então, se você não confia no seu time, e se seu time não confia em você, esse tipo de coisa nunca vai acontecer. E o que eu digo, só para não ficar mal entendido, é que vocês precisam trabalhar da forma mais íntegra possível. Não vá pedir pro cara fazer mais que 2 horas de hora extra, né, gente? Isso é trabalho escravo. Mas eu sei que existem indústrias e lugares e call center que isso acontece. Eu sei que acontece porque eu já passei por isso. Então, muito cuidado e muita atenção com esse tipo de coisa. Porque se o seu time não confia em você, isso é até um motivo para te botar na fogueira. Mas vamos lá. Agora eu vou dizer um pouquinho sobre o que não é a confiança que muitos líderes acham que é a confiança. Você tá lá com o seu time e você começa a criar um nível de proximidade com esse time. E aí as coisas vão ficando mais fáceis e você vai conseguindo passar algumas demandas e parece que seu time tá confiando mais em você e você tá confiando mais nele. Daí você descobre, por exemplo, que a galera vai receber um aumento e você não consegue guardar a língua dentro da boca para contar no prazo que seu chefe estabeleceu, que é daqui uma semana, por exemplo. Aí você vai lá e fala assim: galera, vim aqui contar um segredo pra vocês, que vocês vão receber um aumento daqui uma semana. Esse tipo de segredo não é um sinônimo de confiança. Esse tipo de segredo não é um sinônimo de que você confia no seu time ou de que seu time confia em você. Na verdade, isso é só antecipação. Você está só antecipando uma notícia que vai acontecer e que, na verdade, se seu chefe pediu para você esperar uma semana, possivelmente ainda está em fase de negociação. Então, você não deveria nem ter contado. Outro exemplo de antecipação é um atendente ou um operador da sua equipe, um liderado seu, chega e fala assim: chefe, a fulana, esposa do ciclano, tá grávida. Isso é uma antecipação, não é um segredo que permite gerar confiança.
A longo prazo, na verdade a curto prazo, isso vai ser revelado. Ele está só antecipando alguma coisa. Então, isso não significa que se você faz isso, que você confia na sua equipe ou que sua equipe confia em você. Isso simplesmente é o fato de que você está antecipando uma notícia ou que alguém está te contando uma fofoca, tá? Não tem nada a ver com confiança. E aí, como é que você começa a conquistar a confiança do seu time? Você conquista a confiança do seu time confiando. Não tem outro jeito. É aquele mesmo exemplo do que eu usei no início do vídeo, e eu vou repetir ele um pouquinho agora. Eu sei que vai ficar como se fosse chovendo molhado, mas é o exemplo do marido que trai a esposa, da esposa que trai o marido. Como é que eles vão reatar o relacionamento? Confiando. Vai precisar confiar novamente de que isso não vai acontecer. Não existe uma forma de estabelecer uma confiança sem confiar. Então, você vai ter que confiar no seu time para que isso dê certo. E o confiar no time é realmente confiar. Se o fulano falou que essa caneta é rosa, você vai lá e acredita que a caneta é rosa. Você não vai perguntar para ele, tem certeza? Mesmo que a sua cabeça, dentro da sua cabeça, você pense assim, essa caneta não é rosa. Você não vai perguntar isso pra ele. Arruma um jeito, depois, de checar isso no individual. Mas longe dele, pra ele não perceber que a caneta que você estava olhando, que a caneta era rosa. Sim, só um exemplo, tá, gente? Usando o exemplo da caneta. Um exemplo de confiança, que eu vou citar pra vocês agora, é o livro do Monge Executivo. Eu vou até deixar ele na descrição do vídeo. Pra quem não conhece esse livro, ele fala sobre um executivo que tinha uma empresa muito grande, ele tinha bons resultados, mas ele estava com a vida dele quase que destruída, a família dele, a base dele, ele só tinha, na verdade, o trabalho e a empresa. E aí ele decide ir para um mosteiro, e lá ele precisa confiar no monge. Esse é o maior exemplo que eu posso dar para vocês, nesse momento, para vocês perceberem que a confiança é a base de tudo. Ele confiou no monge, ele fez, no início ele foi relutante, ele não queria fazer algumas coisas, ele não aceitava acordar às 5 horas da manhã, ele não aceitava, ele não entendia vários processos. Mas depois que ele aceitou e ele confiou, ele teve a vida dele transformada. Eu não vou ficar dando spoiler pra vocês aqui, mas basicamente é isso. Então, a confiança que ele teve tirou ele de um lugar A e levou ele para um lugar B. É isso que o gestor faz. É isso que o gestor que confia no time e o time que confia no gestor acontece. Você traça um plano de ação, o seu time confia em você e você sai do lugar A e vai para o lugar B. Mas se o seu time não confiar em você, não tem como você sair de um lugar e para o outro. Você pode até andar um pouquinho, mas você vai arrastar seu time. E aí a gente entra na parte do líder excepcional. É o líder que vai, ele faz as coisas, ele direciona o time, ele está na frente, ele mostra para o time quais são os obstáculos e as dificuldades que o time vai ter e ele prepara o time para isso. Ele prepara o time para esse bom desenvolvimento, ele prepara o time para ter aquele momento de dor e ele suporta o time nessa hora. Esse líder excepcional é o líder que vai gerar o resultado bom. Esse líder é o que vai mostrar pro liderado o caminho que ele deve seguir para ser promovido, para continuar na mesma função, porque se ele estiver feliz na mesma função, para ele ser o melhor na função que ele está, para ele alçar voos maiores. Então, o líder excepcional, ele sabe, ele reconhece o que ele tem de dificuldade, ele sabe as dificuldades do time dele, ele sabe o que ele vai passar no caminho e ele suporta isso do time, entendeu? Então, quando você tem a confiança da sua equipe no decorrer do caminho, você sabe trabalhar com isso, entendeu? A confiança no time faz com que você gere esse tipo de trabalho com menos dor. E aí eu vou dar mais um exemplo só para vocês perceberem o tanto que a confiança é uma coisa excepcional. O Walt Disney, quando começou a carreira dele lá no início, ele teve um sócio. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, viu, minha gente? Ele teve um sócio e aí ele começou a fazer os desenhos dele e o sócio que fez? Roubou os desenhos dele. Roubou tudo que ele tinha feito.
E aí pegou e fez as artes como se fosse dele. Então, tudo que o Walt Disney tinha construído antes da Segunda Guerra Mundial, esse sócio pegou e falou que era dele. E ele ficou perdido, ele ficou, assim, destruído, mas o sonho dele era muito grande de ter a Disney. E aí, novamente, passou a guerra, passou um monte de coisas, e aí ele foi e se reconstruiu. Mas para ele se reconstruir, ele precisou de um time, ele precisou confiar nas pessoas de novo. Ele poderia não ter confiado? Poderia. Ele poderia ter falhado? Poderia, mas ele preferiu confiar, porque ele sabe que somente com pessoas e pessoas que confiam umas nas outras que se pode alçar voos maiores. É claro que o império dele cresceu muito mais depois que ele faleceu, mas na época, para ele começar de novo, depois que o projeto dele foi roubado, pensa só, seu projeto é roubado pelo seu sócio, que era a pessoa que você dividia tudo, e aí você precisa começar de novo, do zero, e confiar em outra pessoa novamente, com medo de ser roubado novamente. Imagina o que passou na cabeça dele. E ele precisou confiar, e foi a confiança que ele gerou dentro dele, gerou no próximo, que fez com que ele construísse a equipe, que foi a primeira equipe logo depois da Segunda Guerra Mundial, que fez ele construir o império do Walt Disney, que é a Disney de hoje, né? A empresa Disney, a família dele herdou e conseguiu dar continuidade, mas ele teve que confiar em alguém depois que ele foi roubado. Então é extremamente difícil, e eu sei que vocês estão pensando assim, nossa, mas se eu confiar eu vou ser enganado. É um preço a se pagar. É um preço que você vai ter que pagar para ter a confiança do seu time. Não tem como você gerar uma confiança, conseguir construir a confiança da sua equipe se você não estiver disposto a pagar o preço de confiar. Porque o fato de não confiar é muito mais difícil. Sabe aquele líder que fica sempre duvidando de tudo? Ele fica assim, nossa, será que eu vou ser roubado? Será que minha equipe está fazendo certo? Será que eu posso confiar neles? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Será que eu posso confiar? Sabe, a pessoa não dorme, ela não descansa. O líder que não confia no outro, que não confia no par, que não confia no chefe, que não confia na equipe, não descansa. Ele não consegue pensar mais à frente. Ele enxerga, na verdade, eu vou dizer até o contrário. Ele enxerga todos os perigos e todos os problemas possíveis que pode acontecer, que todas as pessoas podem ferrar com a vida dele. É isso que esse líder enxerga. É o líder que só pensa no problema porque ele não confia em ninguém. Possivelmente, se você é esse tipo de pessoa, se você é o líder que não confia em ninguém, você deve ter tido algum trauma na sua infância, na sua adolescência, que você perdeu a confiança nas pessoas. Mas não é assim que a vida toca hoje. Você precisa confiar no seu time, porque a confiança no time vai fazer toda a diferença na sua equipe, na sua vida, e vai te trazer benefícios. E benefícios a longo prazo, entendeu? Se você quer ir perto e rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. É assim que as pessoas dizem, né? Eu não sei quem é o pensador não, mas é assim que diz. Se você souber quem é o pensador, você marca aqui nos comentários. Mas assim, tô consultando minha colinha aqui, tá, gente? Um dos problemas que eu tenho certeza que tá passando na sua cabeça eu sei que eu vou ser enganado. E aí, se você pede pra pessoa fazer uma coisa e vão ter pessoas que vai te testar, porque se você duvida a vida inteira da sua equipe, desde que ela tá com você, a sua equipe vai te testar pra saber se você tá confiando neles ou não. Então, possivelmente, alguém vai fazer alguma coisa de errado pra saber se você está confiando ou não. Você vai ter que engolir isso. É difícil? É. Mas você vai ter que engolir. Mesmo sabendo que seu time está fazendo de propósito. Porque é só assim que você vai gerar uma credibilidade com eles. Porque como é o exemplo, novamente, do marido e da esposa. O marido traía a esposa e a esposa ficava em cima olhando o celular aquele tempo todo, aquela coisa louca, sabe? Absurda. E aí o marido fala, eu não estou fazendo isso mais. E a esposa fica naquele processo incansável.
incansável de ir lá procurar mensagem, procurar aquilo, e o marido fica cansado disso. Se ele não está fazendo mais, você precisa confiar e acreditar que seu time não faz mais aquilo. E aí você tem que parar de olhar no celular. Esse é o exemplo. Para de procurar problema. Para de procurar os problemas onde não tem. Acredita no que sua equipe está falando. E se prepara, porque vai ter problema sim. Se prepara, avisa com o seu chefe, alinha com o seu subordinado, não sei. Mas alinha que você está trabalhando de uma forma diferente e se prepara para o que vai vir. Porque a sua equipe vai te testar se ela pode confiar em você ou não. Mas é um período pequeno, curto, só pra ver. Possivelmente alguém vai fazer alguma merda pra duvidar da sua confiança. E depois de fazer isso, ninguém mais vai fazer. Mas vai ser uma única vez. Se você falhar nessa vez que você disse que não ia falhar mais, acabou, quebrou a confiança, tem que começar tudo do zero. Aí você vai ter que ir lá no início do processo, fazer tudo de novo. Então vai lá, fala pro time, galera, a partir de hoje eu confio em vocês. Eu não vou ficar mais checando tal procedimento, porque eu sei que vocês são capazes de fazer isso sozinhos. E vai lá e deixa a galera fazer isso e deixa o pau quebrar. E segurar as pontas. Você como líder, você sabe o que você pode vacilar e escorregar e o que você não pode. Dentro da minha equipe, eu sabia quais eram os processos e procedimentos que eu podia confiar na minha equipe sozinho e o que eu não podia. Então, e eu sabia também onde que eles erravam. E o que me prejudicaria e o que não prejudicaria. E no que não prejudicava, tipo assim, eu tenho um grande amigo que ele sempre fala pra mim que existem coisas que ferem, que matam e que arranham. Então, se tem alguma coisa que te mata, isso você não deixa. Se tem alguma coisa que te arranha, você arrisca no que te arranha, não no que te fere também. Entendeu? Se tem alguma coisa que só gera um arranhãozinho, deixa esse negócio que tá te dando um arranhãozinho ali e você arrisca naquele negócio e deixa a sua equipe te arranhar. Mas não vai deixar no que te mata, entendeu? Combinado? Como eu já disse, a sua equipe vai te testar. E você não deve se sentir culpado por isso. É um sentimento que todo mundo fala assim, nossa, como eu fui burro. Desculpa, gente, a palavra, mas é isso. Como eu pude ser enganado nesse ponto. Isso é natural, é normal da gente se sentir culpado desse jeito, em vários níveis. Porque as pessoas tendem a nos testar, como eu falei antes, as pessoas tendem a nos testar e elas vão sempre nos pôr a limites. Tem sempre aquele pontinha de ferro na nossa equipe que fica lá, sabe? Com a vara de ferrão assim, ó, testando o nosso limite. E essa pessoa vai te testar e ela vai te enganar e vai te passar pra trás. No período que você estiver confiando na equipe. E você tem que se perdoar por isso. Vai ser um processo extremamente difícil. Quando eu era líder, eu tinha uma pessoa na minha equipe, e eu vou falar essa história porque ela é minha e isso doeu muito. Quando eu era líder, eu tinha uma pessoa na minha equipe, era um menino e eu assim, ele era meu braço direito. E eu não acreditava que ele era capaz, eu confiava muito nele. Porque a gente já tinha passado por vários processos no decorrer da minha liderança e ele sempre me apoiou e sempre me ajudou. Então, como eu falei no vídeo anterior, eu participava de muitas audiências, então ficava boa parte do dia fora. E ele sempre foi meu braço direito. Enquanto eu não estava, ele assumia a responsabilidade das buchas que viriam. Então, chegou um momento em que ele começou a fazer algumas coisas que eu não acreditava que ele seria capaz de fazer. E isso me doeu muito. E eu me senti muito culpada por isso. Nesses momentos, eu tive uma prova muito grande, porque eu precisei ser mais dura com ele. E por ele ser meu braço direito, eu fiquei com medo de ser dura com ele. Porque eu falei, nossa, agora eu me lasquei. Porque meu braço direito tá fazendo isso comigo, eu vou ter que atuar com ele, eu vou perder meu braço direito e não vou ter a quem recorrer. E eu fiquei na dúvida, faço ou não faço? E eu fiz. E foi muito ruim. Me senti culpada de novo. E quando isso acontecer com você, dentro da sua equipe, que você tiver uma pessoa que você confia muito e essa pessoa te decepcionar e você tiver que agir como a CLT pede, você tem que agir.
Porque esse é o outro lado da confiança. Porque vai existir algum momento em que alguém vai quebrar a sua confiança e isso vai te prejudicar. Porque existem situações em que você é a cara do negócio, você é o líder. Então, se tiver um problema muito grande, igual um exemplo, eu já trabalhei em indústria e eu sei que lá o meu chefe passava por poucas e boas, e eu conheço pessoas que passavam por poucas e boas. Se alguém se acidentar numa indústria, gente, é muito capaz, se for erro do chefe, ele ir pra rua. Só que existem coisas em que você não pode deixar passar. E essa foi uma delas que esse liderado fez comigo. Então, se tem alguma coisa que seu braço direito fez de errado, e você sabe que aquilo é muito errado, mesmo por questão de confiança, você tem que atuar da forma que precisa. Seja com uma advertência, seja com uma suspensão, seja com um desligamento. Você não pode passar a mão na cabeça das pessoas por ele ser seu braço direito. Porque com isso você abre brecha para os outros te questionarem. Porque se você deixou para um, por que você não vai deixar para o outro? Se você quebrou o galho para um, por que você não vai quebrar o galho para o outro? Então, esse tipo de situação, dentro da confiança, ele também gera um certo desconforto e faz a gente se sentir culpado. E é natural, dentro da equipe, acontecer erros e acertos. Esse tipo de erro, você não pode deixar passar. E você tem que chamar o time e falar, olha, galera, o fulano de tal cometeu tal erro, na verdade, sem exposição, né? Dependendo do erro que for, você fala. Dependendo do que for, você não fala. Mas se for um caso de desligamento, você vai dizer, pessoal, fulano de tal foi desligado porque aconteceu esse e esse problema. E eu estou dizendo isso pra vocês com maior sinceridade, porque isso não é algo que possa acontecer. E eu vou dar mais um exemplo de quando eu era líder. A gente fazia vendas, e as vendas dentro da equipe, e foi justamente esse o tombo que eu tomei. As vendas, elas eram auditadas, mas elas eram auditadas pelo monitor de qualidade. Então, as monitorias aconteciam uma vez por semana. Pensa, a pessoa atende 100 ligações no dia, pegar uma ligação a cada 6 dias. Então, assim, dentro de 600 ligações pegava uma. E eu tava suspeitando disso. E o cara era muito bom. Ele era muito bom de resultado. E ele me ajudava demais. Só que ele estava fraudando vendas. E isso, para um banco, é gravíssimo. E eu tive que atuar. E eu atuei na maior, assim, com o coração doendo, mas na maior serenidade. Fulano, você está sendo suspenso porque você fez isso. E isso é incorreto e vai contra as políticas da empresa. E na época, como foi a primeira vez que a gente tinha pego dele, foi uma suspensão. Mas se fosse recorrente, com certeza seria rua. Mas não deixe esse tipo de coisa passar, porque ele é seu braço direito, você vai ficar sem seu braço direito. Depois você constrói o braço direito. A sua imagem de líder vale mais do que o seu braço direito. A sua postura de líder, a sua confiança com o time vale mais. Isso é até bom para o time perceber que quem manda na equipe é você. E que quem lidera a equipe é você, não é seu braço direito. Porque esse tipo de coisa também acontece quando as pessoas confundem demais a confiança. Se tem mais confiança no seu braço direito do que em você, você tem um problema. Então você precisa gerar mais confiança no seu time do que propriamente seus braços direitos. Combinado? Falando novamente o passo a passo. Então, quando você vai começar a desenvolver a confiança na sua equipe, a primeira coisa que você tem que fazer é confiar na equipe. A segunda coisa é saber que você vai ser testado e em algum momento você vai ser enganado. A terceira coisa é você não se sentir culpado por isso. Você não pode se sentir culpado por ser enganado em algum momento, porque faz parte do jogo. Algumas pessoas não são tão honestas quanto as outras. A quarta parte é você acreditar que existe um mundo melhor quando você confia na sua equipe e no seu time, certo? E depois que você decidir fazer tudo isso, que você já tem isso claro na sua cabeça, que você precisa confiar, que você precisa aceitar que você vai ser enganado, enfim, você vai começar pelas pessoas que são mais fortes dentro da sua equipe.
quem são as pessoas no seu time hoje que você sabe que tem maior proximidade dos demais e tem maior influência. É por esses que você vai começar a confiar, entendeu? São essas pessoas que são os líderes, pequenos líderes dentro da sua equipe. Toda equipe tem um pequeno líder. E essa pessoa pode se tornar até o seu braço direito dentro da sua equipe. Então, se você já tem esse braço direito, voltando do que eu falei antes, cuidado com o braço direito e excesso de confiança, porque você também pode ser passado para trás. Mas se você não tem ainda, pegou um time novo e está começando agora, você precisa começar aos poucos, confiando nessa galera, passando demandas que não vão te matar, que vão só te ferir, no decorrer, no mesmo exemplo que eu passei, do que mata, do que fere, do que arranha. E você vai passando pouco a pouco essas demandas para as pessoas e vai confiando nelas, para que isso se desenvolva ao longo do tempo. Depois volta aqui e me conta, viu, galera? Um beijo, um abraço, até mais!